Olá, vamos dar início, a partir de hoje, a vários vídeos falando sobre algumas histórias, algumas metáforas, algumas historinhas, alguns contos, algumas fábulas, que no dia a dia ajuda a gente a enfrentar as dificuldades, as nossas próprias limitações internas, nossos, né, apego ao desapego a certas coisas, às crises emocionais que a gente passa com raiva, com medo, com tudo isso que envolve o nosso dia a dia, de acordo com a nossa vida, nossa experiência de vida que a gente faz a cada momento, de acordo com as nossas relações, sejam elas em quais níveis forem, sempre tem as suas dificuldades, os obstáculos a serem superados e ao mesmo tempo, uma forma da gente estar enriquecendo, aprendendo e descobrindo novas fórmulas, novas maneiras, novos métodos de como a gente às vezes sair de uma situação que não é tão complicada como a gente pensa que é, e as coisas são muito simples. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre uma historinha, um conto, uma fábulazinha, que fala assim do que um vulcão que é engarrafado. E como é que a gente pode entender e aprender com isso e colocar isso no nosso dia a dia, nas nossas situações que a gente vivencia a todo momento, em várias circunstâncias, em vários segmentos, em várias situações e com várias pessoas, né, com filhos, com alunos, com amigos, com colegas, a nossa convivência normal do dia a dia. Então ela conta uma historinha assim, que numa ilha muito antiga já, mais isolada, o pessoal descobriu uma fórmula de engarrafar um vulcão, colocar ele dentro de uma garrafa. Então, por anos e anos, eles mantiveram aquele vulcão dentro da garrafa, no vidro transparente. E aquilo era um motivo, assim, de alegria, de admiração para toda a comunidade. Né? O pessoal ia, as crianças, os adultos, os anciões, todos que estavam, e ficava admirando aquele vulcão dentro da garrafa, as suas borbulhas, as suas lavas, as cores, borbulhado do vulcão, né? Da lava, aquelas cores maravilhosas que apareciam. E sim, foi passando. Cada dia parecia. Eles criavam mentalmente, com a imagem que eles viam, imagens fantasiosas, inventava situações. Olha, aquilo ali parece isso, parece aquilo. Cada dia o vulcão era vivo, né? Estava vivo. Então, cada dia no seu movimento de existência das larvas, aquilo parecia imagens muito bonitas, muito vibrantes, muito coloridas, mas era um risco que estava ali dentro. Até que um dia, do nada, a pressão foi crescendo ali dentro, o vidro foi crescendo, 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 e o vidro explodiu. Explodiu causando uma catástrofe na comunidade. Muita gente morreu, os animais, as plantações, a natureza. Igual o Brumadinho lá, foi uma tragédia ecológica na ilha. E o povo ficou amaldiçoando o vulcão. Que vulcão que destruiu nossa vida, que fez isso? O vulcão foi muito mal e fez isso. E era só choro e lamentação. E aquilo foi se passando, aquela situação. E todo mundo que até antes, então, só admirava e elogiava o vulcão, começou a amaldiçoar o que tinha acontecido com eles após a explosão do vulcão. Então, o vulcão não era um mal, não era um bem, não era uma coisa boa, passou a ser um mal, destruiu totalmente a comunidade. Aí, no meio disso tudo, me aparece um sábio na ilha e fala para eles assim, que aquela força do vulcão que o fez explodir, ela não é nem boa e nem má. É simplesmente a energia que estava presente ali, a energia do próprio vulcão, a energia da vida daquele vulcão. E o que isso acontece? Quando nós contemos completamente as nossas raivas, as nossas frustrações,
né? O nosso vontade de falar alguma coisa, de brigar, que ela não vai chegar uma hora que vai explodir. Aí quando a pessoa explode, tipo, chega ao seu extremo, muita coisa ruim realmente pode acontecer. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a raiva não é nem boa nem má, ela só é uma energia. Todos nós temos. Não tem ninguém que não sente raiva, que em algum momento da vida, em alguma situação, ou diante de alguma coisa, não sente a raiva. Fala que é isento. Ah, eu sou isento, eu não sei. Gente, somos humanos, nós sentimos raiva sim, muitas coisas nos aborrecem, nos entristecem, e assim vai. Mas o que isso mostra pra gente? A lava, o vulcão, estava ali, engarrafado, preso, retido naquilo ali. Ele encontrou uma saída. E a saída que ele encontrou foi explodir a garrafa. Até então, uma válvula de escape. Era uma hora, vai ter que sair. Isso acontece com a gente também. Então, o que isso nos ensina? Nós temos que sempre ter alguma alternativa, alguma coisa para fazer, alguma coisa para poder extravasar essa raiva e não ficar acumulando raiva dentro de nós, que não vai fazer mal não só para os outros, vai fazer mal para a gente também. Vai atrapalhar o nosso emocional, vai atrapalhar o nosso raciocínio, vai atacar o nosso físico. E geralmente você vai sentir dor, você vai perder o controle, você vai ficar a pessoa nervosa. Vai acontecer mil e uma coisa. É o que a gente chama de são as doenças psicossomáticas, quer dizer, o emocional, aquilo que foi retido, aquilo que não foi trabalhado, resolvido, que não se clareou, né? Traz as suas consequências. E as consequências, muitas vezes, são piores para nós mesmos, não tanto para os outros, mas para nós, porque aquilo está dentro de nós. Então, nós temos que aprender alternativas. Como? Vai procurar uma válvula de escape, você vai fazer alguma coisa, você vai falar, você vai anotar quais os dias, as horas, o que está te fazendo raiva, como você pode trabalhar isso, e como você pode colocar essa energia para que ela não fique tão condensada dentro de você, que aconteça uma explosão. Então você vai fazer um exercício, você vai fazer uma corrida, você vai para um jogo, você vai procurar alternativas, onde você vai quebrar um copo, vai quebrar um prato, joga lá, extravasa, deixa sair toda essa raiva, para que você volta novamente no equilíbrio. Essa energia baixa um pouco, aquele pico de energia tão alto, tão ofensivo, tão prejudicial, e você se estabiliza de novo. É muito complicado, depois que a gente explode, a gente às vezes conserta os nossos erros. Porque às vezes você não se arrepende de ter explodido, você lembra das consequências da sua explosão, o que causou tanto em você quanto ao seu entorno. Às vezes dói mais do que a própria explosão do vulcão dentro de você. Então coloca para fora, não fica guardando, retendo, reprimindo sentimentos, palavras. O que você, muitas vezes, você tem uma resposta para dar à pessoa na hora certa, no momento certo, você não dá, mas por dentro você fica guardando aquilo. Eu tinha que ter falado, eu tinha que ter feito, eu tinha que falar, tinha que ter feito. Então isso vai te corroendo por dentro, vai se estragando a si mesmo, vai fazendo mal para você, vai prejudicar a sua saúde, vai prejudicar o seu emocional. Então procure assim, anotar, prestar mais atenção no seu dia a dia, nas suas emoções. Qual o momento, até onde vai, que você consegue suportar as coisas. É o momento que parte daquele ali, daquela medida para frente ali, já começa a se acumular a energia desse vulcão, que com certeza, uma hora quando você menos esperar, ou às vezes com quem você menos esperar, ou por uma coisa mínima, aciona aquela atitude, aquela explosão. Um gatilho que, às vezes, do nada, leva a uma tragédia, a uma imensidão de
horrores, de acontecimentos tristes, de tragédias, né? Até de assassinatos, coisas assim. Que às vezes, como que eu fiz aquilo? Você não fez porque é porque você estava reprimindo tanto. Aí aquilo ali foi simplesmente o gatilho para que a explosão acontecesse, para que você colocasse tudo para fora, o que te dói, o que te machuca. Então não fique acumulando essas coisas, essa raiva, engolindo sapos da vida, né, do dia a dia, de toda hora. Isso é normal, a gente toda hora está ouvindo. Não leva tudo tão a sério também, né? Não leva tudo a nível pessoal. As pessoas, cada um está no seu momento. E você nunca sabe qual é o momento daquela pessoa. E às vezes você também pode estar vivenciando o que ela também está vivendo. Você também pode estar naquele mesmo estágio, naquele mesmo estado de tensão, de acumulação. Porque às vezes você olha para a pessoa sabe, a pessoa legal, você não sabe o que está dentro, o que está acumulado ali dentro. E que está, a qualquer momento pode explodir. E às vezes vai explodir com a pessoa errada. Às vezes a pessoa explode com uma, mas o problema é com a outra. Mas aquilo vai acumulando, vai se tornando uma arma, né? Destruidora, que vai devastando tudo. Então que a gente passe a ter, procure a ter, todos nós devemos ter esse autocuidado, de não deixar acumular essa energia negativa. Não abastecer esse vulcão. Todo mundo tem lá seu vulcãozinho escondido, né? Às vezes a gente nem sabe que tem, quando você vê, você ouve a explosão. Então que a gente tenha cuidado de não ficar guardando essas coisas, ficar alimentando esse vulcão. Porque se a gente continua alimentando, abre uma válvula de escape para ele, uma maneira daquilo ali ser uma coisa, que essa energia do vulcão que seja construtiva. Não que a raiva seja totalmente negativa. Um pouquinho de raiva de vez em quando é bom, que estimula, te faz ir para frente, te faz caminhar, te faz ter coragem de fazer as coisas. E nós devemos até agradecer, às vezes, essa coragem que nós temos para fazer as coisas. Mas a gente não pode deixar que isso seja uma coisa, se torne, se transforme numa explosão tão prejudicial a todos nós na nossa caminhada. Então, que a gente possa aprender, prestar mais atenção em nós, diante de cada situação que a vida nos apresenta. Como está sendo? Você está guardando energia? Você colocou um pouquinho lá de combustível nesse vulcão? Ou você conseguiu despachar isso? Né? Não pegar isso para você e não colocar isso como um combustível negativo, que vai se autodestruir, ou mais cedo, ou mais tarde. E às vezes a gente destrói quem está ao nosso lado. Que às vezes a gente toma algumas atitudes, ou tem alguns atos, ou faz algumas coisas, que a gente nem toma conhecimento das consequências que aquilo trouxe para a vida da pessoa. E às vezes a gente não sabe qual foi o rastro de destruição ou de transformação que a gente deixou para trás na nossa caminhada. A gente não sabe quantos vulcões a gente alimentou com a nossa raiva. Então, pelo menos a gente não alimente o nosso vulcão. A gente consiga colocar para fora, extravasar, ter muita confiança em si e saber que quem te conhece, se procura conhecer qual é o seu limite, até onde você aguenta, até onde você suporta as coisas. E, de uma maneira bem criativa, procurar dizer o que tem que ser dito, às vezes de uma forma mais mansa, mas nunca deixar que está dentro, que está sufocando, que está te matando por dentro, continuar corroendo até chegar a uma destruição total. Então que a gente extravase, vai dançar, vai cantar, vai ouvir música, sabe, vai escrever. Mas uma das maneiras ótimas que tem é você
Põe no papel tudo aquilo que está te aborrecendo. Se você não pode falar, né? Se você não tem chance de falar com as pessoas não têm chance de ver o prejuízo ou a transformação que foi a sua vida após aquela situação, então procura uma forma de extravasar. E às vezes extravasar é só escrever. Põe no papel, depois queime aquilo, joga fora. E assim a gente vai se resgatando a cada dia, a cada hora. Então, que essa historinha sirva para nos ajudar a nos conhecer e a melhorar e a crescermos no autoconhecimento. Muito obrigada. Até a próxima.